Eu gostaria de, nessa aula, falar sobre a autoexistência de Deus. A grande questão filosófica, vamos ser francos, é que algo existe e não que nada existe. Se existisse apenas uma pedra, ela teria que ser explicada. Ela, por si só, se constituiria num tremendo problema filosófico. Ali ela está. E uma pergunta emerge quando nos deparamos com a existência nua e crua das coisas. Por que algo existe? Então, para os cristãos, para os apologistas cristãos, para os pensadores cristãos, é isso que nós encontramos nas principais obras de teologia sistemática, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Então, pensar numa autocriação é uma contradição de termos, porque o que deu origem a tudo que foi criado teria que existir antes de não existir. Nem Deus pode criar a si mesmo. Pelo mesmo motivo, ele teria de existir antes de não existir. Completa contradição. A Bíblia nos apresenta, nesse sentido, um Deus autoexistente. Então, Deus nos é apresentado como distinto do universo que ele criou. O universo é evidentemente um efeito que pressupõe uma causa. Deus não é efeito, ele simplesmente é. Ele tem em si o poder de ser. Isso é razoável. Tem que haver no universo um ser que tenha em si o poder de ser, porque é absolutamente sem sentido a ideia de que todas as coisas vieram a existir a partir do nada. Então, dizer que Deus é autoexistente significa declarar que ele existe pela necessidade do seu próprio ser, que ele não tem início, que ele é eterno e ele não precisa da assistência de uma fonte externa para existir. Ele é absolutamente independente. Ele é autoexistente, portanto. Então, essa é uma verdade necessária. Nós somos forçados a pressupor a existência de Deus, embora tenhamos que ser honestos em dizer que esse é um conceito que não cabe no nosso ser. Então, é como tantas outras verdades da teologia, como, por exemplo, a liberdade humana, o livre-arbítrio e a soberania divina. Nós queremos ambas as coisas. Nós queremos que nossas ações tenham sentido, sejam vistas como nossas, nós queremos ser responsáveis pelo que fazemos e deixamos de fazer, e nós queremos viver no universo no qual todas as coisas estejam sob o controle, o domínio, o governo soberano de Deus. Então, contudo, na hora de harmonizarmos ambas as verdades, ambas as expectativas, vamos assim dizer, com relação à vida, a nossa mente entra em colapso. E o mesmo se aplica à origem do universo. Então, a razão demanda um ser autoexistente. Contudo, ao pensarmos nesse ser que existe pela necessidade do seu próprio ser, nós perdemos o fôlego no trabalho de nos dedicarmos à tarefa realmente muito espinhosa para nós, seres finitos. Então, Deus não é autocriado. Repito, nem Deus pode criar a si mesmo. Ele simplesmente é. Repito, ele é autoexistente. Ele é o ser supremo, à luz do Antigo e do Novo Testamento, e fonte de todo o ser. Não há nenhum outro poder de criação autônomo no cosmos. Ele é o Criador único, que tudo criou
para a glória do seu nome, sem a ninguém pedir licença ou conselho. Então, a autoexistência é uma pressuposição intelectual, racional. Agora, a autocriação é absolutamente irracional. Então, a razão, repito, exige um ser autoexistente. Agora, por que algo existe? Algo existe, me perdoe estar repetindo, mas é muito importante firmarmos um ponto. E essa é uma das doutrinas que se constituem no fundamento intelectual da fé cristã, é ponto de partida da nossa filosofia, é ponto de partida da nossa filosofia, até mesmo de história, ponto de partida da nossa visão de mundo, é ponto de partida da nossa ontologia, da nossa doutrina sobre o ser, e é um dos motivos pelos quais nós prestamos culto a Deus. Ele é o único ser do universo que existe pela necessidade do seu próprio ser. Ele é o único ser autoexistente. Diante disso, só nos resta prestar a ele culto que leve em consideração o fato de que o nosso Criador, o Pai de Jesus Cristo, é absolutamente singular. Ele é único. Não pode haver outro igual a ele. Então, algo existe porque Deus existe. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre o ponto. Oh, meu Deus, cadê minha Bíblia? Está aqui. Vamos lá. Eu vou pedir que você abra a Bíblia no Salmo 90. Salmo 90, versículo 2. Vamos lá. Salmo 90. Aqui achando a Bíblia, verso 2. Achei, finalmente. Está aqui. Diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Louvado, exaltado seja o seu nome. Ou seja, não há um ponto da história do universo no qual não encontremos esse ser absolutamente encantador, que não tem rival. Sabe? Ele é Deus que reina pelos séculos dos séculos. Olha que poesia essa declaração. Antes que os montes nascessem. Pense então no Everest sendo formado, na Cordilheira dos Andes. E tu formasses a terra e o mundo. E o Senhor, então, como esse grande artista plástico, sabe, criasse esse universo para revelar a sua doçura, seu amor, sua bondade, sua sabedoria, de eternidade a eternidade. Quer dizer, pelos séculos dos séculos. Tu és. O Senhor simplesmente é Deus. Quer dizer, perfeito em todos os seus atributos. Imutável. Uma outra passagem belíssima é João, capítulo 1, verso 1. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Vamos dar um salto aqui para o Novo Testamento. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, olha só, no princípio, quando tudo foi criado. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra. Olha a trindade aí. Há uma distinção entre o verbo, entre a palavra e o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio de todas as coisas, lá estava a palavra atuando em harmonia com a vontade do Pai. O Filho de Deus, o carpinteiro, quer dizer, aquele que haveria de assumir a forma humana, de se manifestar na vida de um carpinteiro. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Tudo aquilo que foi criado por ele. E sem ele, sem o verbo, sem Cristo, sem esse Deus de amor, sabe? Sem aquele que perdoou a mulher que foi apanhada em flagrante adultério e que disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então, veja só, olha, sem ele, sem esse Cordeiro, sem esse Cristo doce, amoroso, perdoador, nada do que foi feito, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos para uma outra passagem alusiva à autoexistência de Deus. Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá ver. Atos, capítulo 17, verso 22. Olha lá. Apóstolo Paulo. Aqui está. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Abro um parênteses para dizer o seguinte: esse discurso está longe de ser ecumênico. Está longe de seguir aquela linha antropológica que faz com que a verdade tenha que se submeter à cultura. Quer dizer, um respeito à cultura e um desrespeito à verdade. O apóstolo Paulo está aqui simplesmente dizendo o seguinte: vocês são religiosos, faz parte da cultura de vocês a religião. Contudo, vocês estão enganados. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aí Paulo agora passa a anunciar o Deus verdadeiro. O que ele tem a dizer? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então, o mundo não é eterno. É o Deus que fez o mundo. É o Deus que criou todas as coisas a partir do nada e que deu forma a elas. Então, duas questões filosóficas são resolvidas com essa teologia do Novo Testamento. Por que algo existe em vez de não existir? Porque Deus criou os céus e a terra. Porque as coisas existem dentro desse formato. Porque existe tamanha harmonia na ordem criada. Como explicar a unidade na diversidade de elementos? Então, o que o cristianismo tem a dizer, o Deus infinito, pessoal, Pai de Jesus Cristo, na sua sabedoria, fez com que não apenas as coisas existissem, mas existissem nesse esplendor, que faz com que o homem seja movido a adorar o seu Criador, porque para onde ele olha, ele contempla a glória de Deus. E Paulo prossegue dizendo: sendo ele Senhor do céu e da terra, olha a soberania de Deus, ele é o Criador que exerce controle sobre aquilo que ele criou. Esse é o sentido da palavra onipotência. Onipotência significa dizer que ele tem total controle sobre sua criação. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não precisa de templo para habitar nem para ser adorado. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, ele é totalmente independente. Esse é o sentido da palavra autoexistente, repito. Ele não depende de nenhuma fonte extra, sabe, de alguma coisa que esteja fora dele para existir. Então, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, posso achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Coisa bonita, né? Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Está aí, está do seu lado. Está aqui comigo. Meu Deus, esse lugar onde me encontro está cheio da sua presença. Está ao lado. Isso é de tirar o fôlego. Todos nós vivemos na presença dele, quer queiramos, quer não. Então, para buscar a Deus, se porventura tateando posso achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Quer dizer, alguma coisa que consta na filosofia grega, sabe? Então, que faz parte, portanto, da revelação natural de Deus. Porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, aí tem essas consequências éticas extraordinárias, né? Mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. E aí a parte final de tirar o fôlego, porque Deus estabeleceu um dia
em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Ai, que tentação de pregar sobre isso. Vamos prosseguir. Vamos agora para Colossenses, capítulo 1, verso 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz. Ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, olha só, ele é o primogênito de toda a criação, herdeiro de toda a criação. Então, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse que é o ponto. Tudo deve sua existência a ele, a vida deve a sua preservação a ele, e ele é antes de todas as coisas e nada é anterior a ele. Ele simplesmente é Deus autoexistente, perfeito em todos os seus atributos. E por fim, Apocalipse 1:8. Vamos lá para o último livro da Bíblia, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, mais uma verdade aí para você incluir, sabe, nesse sistema, nesse conjunto de verdades que estamos construindo aí progressivamente com a Bíblia aberta, à luz da verdade revelada. Então nós vimos que ele é conhecível, porém incompreensível. Que o Criador é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje acrescentamos uma outra doutrina. O Deus ao qual servimos, amamos, cultuamos, é autoexistente.